Ok, pessoal, vou seguir finalmente aqui. Estamos aqui para gravar a nossa sexta aula, falando agora sobre aplicações. Lembrando que a gente falou até agora sobre corrente elétrica, sobre resistência, sobre campo elétrico, sobre potencial elétrico. Agora a gente vai para as aplicações. Né? Lembrando que no final da quinta aula a gente falou sobre capacitores, que seriam acumuladores de energia, né, permitindo que tu pudesse ter uma disponibilidade de energia potencial para o circuito ao longo do tempo. Agora a gente vai para circuitos elétricos. E a gente vai entender que nos circuitos elétricos estão focados diretamente com a ideia de que cargas estão em movimento dentro de condutores, né? E pensar exatamente como é que é essa mudança, como é que é esse movimento e quais são os efeitos dele que a gente pode perceber. Tá? E vão ter algumas coisas, por exemplo, a ideia do modelo microscópio, pensando do lado da estrutura atômica que a gente está trabalhando e falando sobre algumas leis de conservação associadas a isso. Vamos lembrar, né, gente, que nós terminamos na semana passada, a aula 5, falando sobre capacitor, que basicamente a ideia de que tem duas placas metálicas condutoras que são separadas e elas ficam com cargas elétricas diferentes, né, fazendo com que a gente tenha uma acumulação de carga e, consequentemente, energia potencial elétrica no campo elétrico desse capacitor. E a gente pode pensar que se tu pegar essas duas placas, que a gente estava falando antes, né, que estão carregadas, e unir essas duas placas através de um fio condutor, tá, a gente nota que a tendência vai para o equilíbrio, que a gente vai ter um fluxo de carga, uma modificação na distribuição de cargas de forma a que as cargas busquem se anular ou se distribuam igualmente entre as duas placas. Né? E a gente pode pensar, né, se as placas são iguais inicialmente, ou as cargas são iguais inicialmente, esse contato entre elas faz com que as duas tendam ao equilíbrio. E aí a gente vai pensar, por exemplo, que estas cargas elétricas que estão se movimentando, a gente vai dar um nome genérico para elas, né, porque é uma coisa que vai surgir no século XIX, mais tarde no século XVIII, quando está escrito no experimento, né, portadores de carga. E basicamente era assim, eram as cargas elétricas que se movimentavam entre espaços carregados, que a gente, a princípio, né, se pensava que seriam cargas positivas, mas o experimento ali de Thomas Stewart, 1916, no início do século XX, né, prova que realmente quem são os portadores de carga são os elétrons que estão movimentados. Né. Então a gente vai ter essa possibilidade dizendo que eles vão se movimentando, né, vão fazendo com que a gente entenda uma situação aonde que as cargas positivas elas vão ficando, ou a gente, por conta da inércia, a gente pode assumir que elas estão sendo trabalhadas. Aqui basicamente o que a gente está fazendo, né, é um experimento onde tem bastões que vão ser acelerados, bastões com carga, bastões neutros, inicialmente mecânicos, para mostrar que a gente vai ter aceleração, né, e essa aceleração separa a partir do a partir da aceleração das cargas, né, quando a gente vai fazendo esse movimento. E o tanto Thomas quanto Stewart perceberam que a superfície anterior do bastão metálico, ou seja, que estava sendo acelerada, ela se tornava negativa. Basicamente, pensou assim: quando a barra está acelerando para a direita, a inércia faz com que os portadores de carga vão para a parte traseira da barra. Então, a superfície da frente vai ficar carregada. Ou seja, eles vão se movimentar por inércia na parte traseira da, da, da barra, e isso era mostrado no experimento do Tom Stewart. Então, a gente deveria pensar que todas as questões que a gente vai ter aí
mostram que os elétrons são eles os portadores de carga dos metais, conforme o experimento tinha dito. Então, a gente pode pensar que vai usar como termo, assim, falar que os elétrons estão se comportando como se fosse um líquido carregado que está se movendo entre os átomos da rede. Para nós conhecermos a estrutura atômica, a gente pode dizer claramente que os elétrons passam através da rede dos condutores, dos materiais condutores, que é a rede de materiais condutores, os elétrons mais fortemente ligados. E os núcleos eles vão estar com energias potenciais de ligação muito mais fortes do que esses elétrons do mar de elétrons. Esses elétrons, quando eles se movimentam, né, eles têm uma velocidade, que é chamada de velocidade deriva, porque basicamente me diz que o fato de tu ter esse condutor a uma certa temperatura faz com que ele tenha uma energia cinética associada a essa temperatura, lá da física 2 a gente lembra, né? E essa energia cinética ela está associada a uma velocidade chamada de velocidade deriva. E quando a gente pensa nessa velocidade de forma organizada, né, a gente cria uma corrente de elétrons, que basicamente é quando se tem um fluxo com uma dada velocidade através da seção transversal do fio, conforme o modelo está ali. Ó. Eu penso numa certa quantidade de elétrons, tá, que passam em um intervalo de tempo. Então, eu posso pensar assim, ou é o número de elétrons, vai ser a corrente pelo tempo, no caso, corrente número de elétrons por tempo, ou pensando aqui, eu posso ter uma densidade de elétrons por metro cúbico que atravessa uma seção do fio com uma velocidade de deriva v, fazendo com que, durante um intervalo de tempo, né, ΔT, que a gente está vendo aqui, esse grupo de elétrons ele se movimenta por uma distância ΔX. Tá? Como a gente tem uma distância ΔX, essa distância ΔX é essa velocidade vezes ΔT, né? O volume, portanto, definido vai ser a área da seção do fio vezes o ΔX. Substituindo tudo isso, ou seja, meu ΔT é o ΔX por V, tá? Meu N é meu número de elétrons é basicamente o número de densidade e volume. Volume é a área vezes ΔX. Substituindo tudo isso, né, a gente tem uma expressão que diz que a corrente elétrica vale densidade vezes a área vezes a velocidade de deriva. Um exemplozinho ali, né, pensando que um fio que tem diâmetro de 1 vezes 10 a menos, desculpa, um fio de cobre com diâmetro de 2 milímetros, né, pensando numa velocidade de deriva típica de 1 vezes 10 a menos 4 metros por segundo, a gente pode pensar, pode ir para a tabela periódica, né, pode ir para as tabelas e verificar que o cobre tem uma densidade de 8,5 vezes 10 a 28 elétrons por metro cúbico. Fazendo o cálculo, a gente vê que a corrente elétrica que tem ali é 2,7 vezes 10 na menos 19 tá, elétrons por segundo passando por esse fio. São elétrons, realmente, né? Como estou falando da carga, propriamente dito, é a corrente dos elétrons. Eu ainda não estou falando nada a respeito da corrente que está carregando. O número de elétrons que passa por segundo através do fio, conforme está avaliado. Agora, pensando assim, como é que a gente vai usar essa informação? Digamos que a gente tem a possibilidade de ligar, voltando lá para o capacitor, tem uma placa, as duas placas estão carregadas, liga fios metálicos que são condutores a eles, fazendo com que essas cargas elas percorram, que se espalhem ao longo do fio. Na figura que eu tenho aqui, a figura A, eu tenho uma situação estática, né, onde que os fios que foram ligados à placa negativa e à placa positiva, eles são definidos por corrente elétrica, eles são as cargas elétricas de cada uma das placas, tanto positiva quanto negativa, se espalham pelos fios, mas a gente não tem um contato entre os dois porque eles não estão diretamente ligados. Lembrando o que a gente falou, como são condutores, o campo elétrico no interior do fio é nulo, tá? E também a densidade de carga superficial, como não tem nada bombeando, é uniforme. Aí,
a gente vai pensar que, por questões de simetria, as quantidades de carga nos dois lados que a gente tem ali são iguais. Tá? E aí a gente vai pensando que, quando liga o fio, esse mar de cargas elétricas, esse mar de elétrons, né, ele vai se deslocar, fazendo com que a carga tenha uma redistribuição. E essa redistribuição ela passa a ser não uniforme. Por quê? Porque, como a gente tem na parte mais central uma redistribuição de cargas mais rápida, aí nas partes mais próximas das placas, uma maior quantidade de cargas, vai aparecer um campo elétrico. E esse campo elétrico, esse gradiente do campo elétrico, lembrando que a gente falou teve na lista agora de segunda-feira, né, gradiente de campo elétrico é potencial, esse potencial acelera as cargas, fazendo com que elas se movimentem, e agora a gente vai ter essa possibilidade de movimentação. Aqui tem um exemplo bonitinho, né, por várias situações, aonde que a gente tem campos elétricos que vão se alternando, vão ficando um pouco menores entre um ponto e outro, e essa modificação, essa distribuição de carga que gera campos elétricos, esse gradiente do campo elétrico, faz com que as cargas elétricas elas vão sendo movimentadas. Aqui eu tenho 4 anéis, cada anel deles está pensando em uma área que está sendo atravessada por carga elétrica, por uma quantidade de carga que não é uniforme, porque a gente tem coisas diferentes, fazendo, portanto, que eu tenha um campo elétrico resultante entre esses pontos, que faz com que as cargas sejam empurradas também diretamente. Aqui a gente pode depois dar uma olhadinha no exercício, tá? Pensando nos anéis que eu tenho ali no exemplo anterior, verificando qual valor de carga vai fazer com que o campo elétrico no ponto intermediário seja de 10 vezes 10 a menos 3 volts por metro quadrado. Tá? Aí a gente pode fazer o cálculo lá baseado no campo elétrico de um anel sobre o eixo, sem nenhum problema. Para a gente determinar isso, façam esse exercício com calma depois, verifiquem isso de forma muito clara, né? Quais são como é que se calcula o campo elétrico entre os anéis. Tá? A gente vai ter essa contribuição, fazendo com que os dois tenham o mesmo valor de campo elétrico naquele pontinho, e aí eu quero verificar exatamente a carga que permite que esse campo elétrico seja o mesmo de 0,005 volts por metro, metade de cada um deles é um anel positivo e outro negativo. Esse modelinho todo bonitinho é para dizer o quê? Tá? Que quando eu falei da corrente de elétrons, não era a taxa de elétrons que passava por uma seção. Só que esse elétron tem uma carga elétrica, e essa carga elétrica eu preciso descobrir, determinar, e isso cria uma corrente. Tá? A corrente elétrica, na verdade, ele é uma taxa com que as cargas fluem através do fio. Então, pensando que eu tenho uma quantidade que se move através de carga Q, que se move através do fio, a gente define a corrente com uma taxa, ou a variação do tempo. A taxa de fluxo da carga através dos eixos. E eu poderia dizer que no intervalo macroscópico, portanto, a corrente é definida como uma taxa de variação derivada, né? Mas no intervalo de tempo finito, a corrente básica, a carga total transportada, é o produto entre corrente e o intervalo de tempo. A unidade de sistema internacional é o ampere, associado ao José Maria Ampere, tá? Que é francês e tudo mais, e fez muitas contribuições para os estudos da corrente, conforme a gente vai ver em breve, quando falar da lei de Newton. A corrente convencional, pensando assim, né, ela está associada à corrente de elétrons que a gente viu ontem, multiplicando aquele valor pela carga unitária do elétron, carga unitária, carga elementar que se tem ali. Então, pensando no exemplo que a gente tinha lá, né, que nós tínhamos 1,2 vezes 10 na 19 elétrons por segundo,
passando por um fio, e eu vejo que a corrente elétrica, multiplico isso por 1,6 vezes 19, isso vai dar 1,92 amperes, e multiplicando isso é a quantidade de carga que passa por segundo. Se eu quero saber quanta carga eu vou passar por uma hora, eu multiplico isso por 3.600, que é o número de segundos em uma hora, para se ter esse tipo de coisa. No exemplo de 1.5, a gente está falando basicamente sobre a velocidade deriva dos elétrons no fio, conhecendo a corrente e sabendo o diâmetro do fio. Eu sei que a densidade de corrente, J também, que é corrente por área, eu posso determinar. Ela vai ser dada eu calculo geometricamente ali, e depois determino a velocidade deriva dividindo essa densidade de corrente pela densidade de elétrons multiplicada pela carga elementar. Aí eu vou pegar, por exemplo, 0,13 milímetros por segundo. A densidade eu vou obter em tabelas que estão disponíveis no livro. Uma das propriedades que a gente tem na física de trabalhar são leis de conservação. A gente falou da conservação de energia, que se usa bastante na química, da conservação do momento angular e momento linear, usados na mecânica. E uma das conservações que vai surgir aqui é a conservação da carga corrente. Basicamente, ele diz que num circuito elétrico a corrente vai ser sempre a mesma. Todos os pontos do fio, ele está conduzindo essa corrente. A corrente vai ser igual. Isso me diz que quando eu vou ter algum tipo de junção ou de separação de bifurcação, eu vou poder usar uma situação onde as correntes elétricas elas vão, a corrente elétrica que entra nessa bifurcação é o mesmo da soma das que saem. Então, vice-versa, a soma das que entram no aqui sai, esse valor é constante, que é uma aplicação da conservação da carga. Lembrando que a conservação da carga, a gente tem logo no início do semestre lá, a carga elétrica não vai poder ser destruída. Então, a gente pode até equilibrá-la, mas ela não vai ser destruída em um circuito, porque as cargas elétricas, sim. Então, isso vai ser um princípio fundamental que a gente vai associar, a partir da conservação da carga, dessa conservação da corrente, a uma lei bem conhecida dos circuitos, das chamadas leis de Kirchhoff. O Kirchhoff é um alemão, que é o nome dele, né, que vai estudar circuitos elétricos. Talvez a gente não trabalhe tanto com isso, né, mas principalmente para a engenharia elétrica, para a engenharia eletrônica, é bem importante trabalhar com esse tipo de circuito. A lei dos nós, que diz que as correntes que chegam num ponto, a soma das correntes que chegam num ponto é igual à soma das correntes que saem, tá? E está relacionada com a conservação da carga. A segunda lei de Fick, a lei das malhas, que diz que é a conservação de energia e as quedas de potencial, as quedas de energia ao longo de um circuito, elas devem somar zero, porque a energia vai se conservar ao longo de todo ele. Tá? Então, eu posso definir, como eu já falei antes, uma densidade de corrente, que basicamente é dividir corrente por área, e aí a gente tem, já usou lá um exemplo de 2005, de ordem, né? Mas ele está associado ali bonitinho ao produto entre densidade de elétrons, carga elétrica e velocidade de deriva. Isso está associado com uma grandeza chamada densidade de corrente, que aí eu deixo de tê-la macroscopicamente e passo a tê-la microscópica. A densidade de corrente vai dizer quanta corrente elétrica passa por metro quadrado de área do meio. Então, utilizando a ideia da densidade de corrente, pego a ideia lá que tem a densidade de cargas, a carga elétrica, a velocidade de deriva, e vou lembrar que essa velocidade de deriva sai sai da termodinâmica pelo fato de ter uma aceleração térmica, que é associada ao movimento térmico, que não necessariamente diz que ele é organizado.
E aí a gente vai relembrar de algumas coisas para me dizer que essa velocidade, tá, ela está associada ao momento linear, né, da partícula. O momento linear é carga vezes tempo vezes campo elétrico, força vezes tempo dividido por carga vezes campo elétrico, força. Força vezes tempo dividido força vezes tempo é impulso, dividido pela massa vai dar a velocidade. Eu escrevo isso colocando a carga como a carga elementar e o tempo como o tal, que é o intervalo entre colisões, pensando lá na nossa física 2, no momento térmico e no movimento térmico. Substituindo isso, portanto, eu tenho uma grandeza, tá, que relaciona a densidade corrente com o campo elétrico, que é basicamente assim, esse tempo entre as colisões e a densidade de cargas dependem do material, a massa está associada com ele, e eu posso chamar esse termo que está colocando proporcionalidade entre a densidade corrente e o campo elétrico de condutividade. A condutividade do material, a possibilidade dele ser condutor. Então eu posso reescrever essa equação lá de cima como a equação 13 que está ali. Né? Diz que a densidade corrente é o produto entre condutividade e campo elétrico. Pois é, o inverso dessa condutividade a gente chama de resistividade, que vai ter na tabela que ele tem 1.2 ali toda bonitinha. Eu posso determinar isso a partir da tabela. Situações, por exemplo, o fio de alumínio, que tem um diâmetro definido, posso definir a área. Conduz uma corrente de 800 mA, eu posso vir aqui determinar quanto é a corrente, qual é a área do fio a partir do diâmetro dele, qual é a condutividade do alumínio, eu olho ali 3,5 × 10⁻⁷, por ohm por metro, e eu vejo que o campo elétrico aí é pequeno, né, muito fraco, de 7,2 mV por metro para se trabalhar. Mas a gente vai trabalhar, quando se estuda materiais condutores ou semicondutores ou supercondutores, a gente trabalha muito com essas grandezas, resistividade e condutividade, pensando em materiais condutores. Uma vez que a gente tem resistividade e condutividade, a gente vai pensar em que resistividade basicamente faz com que esses portadores de carga tenham alguma dificuldade de passar através do circuito. Então a gente vai pensar em material, tá? Que o campo elétrico ele produz corrente para poder empurrar os condutores de carga, mas esse movimento que se faz aí faz com que eu tenha uma diferença de potencial ao longo de um determinado pedaço, de um determinado comprimento do condutor. Ali bonitinho, ele diz que, como a gente viu, o componente do campo elétrico na direção do movimento é o gradiente do potencial, levando para um comprimento macroscópico. Eu vou ter que o campo elétrico a diferença de potencial dividido pelo comprimento macroscópico. Tá? E aí eu posso determinar, né, pensando que a corrente elétrica pode ser determinada a partir do campo elétrico. Basicamente, a corrente elétrica é o produto de densidade corrente e área. A densidade corrente é a condutividade vezes o campo elétrico. E eu vejo aqui que eu tenho uma ideia de que a corrente elétrica é proporcional ao campo elétrico por um fator que é área dividido pela resistividade. Combinando essa equação com a que a gente tinha antes, tá? Com aquela equação ali, substituindo o campo elétrico, eu consigo determinar que a corrente elétrica ela é proporcional à diferença de potencial, e essa proporcionalidade, tá, vai ter um fator que é puramente geométrico. Tá? Tem área, tem comprimento e com uma propriedade do material, que é a resistividade. Eu posso reescrever isso como uma grandeza chamada resistência, estudada pelo George Ohm, tá? Que até dá unidade para ele, que é o inverso daquilo ali, que me diz que é a resistividade do material vezes o seu comprimento dividido pela área. Quer dizer que quanto maior for o material, maior a resistividade, quanto maior for a área, a resistência, menor vai ser
Quanto menor vai for a área, menor vai ser esta resistência elétrica. E eu posso escrever uma definição de um material. Tá? Diz que a corrente elétrica ela é proporcional à diferença de potencial sobre ele, ou o contrário, a diferença de potencial é proporcional à corrente elétrica. O fator que tem a ver com isso é a resistência. Eu posso ter um exemplo aqui no fio de microcromo, pensando na diferença de potencial e nas suas contribuições para saber quanto é o campo elétrico e a corrente. Essa definição, gente, tá? A aula de hoje não vai ser muito comprida, né? Essa definição não é uma definição de que ela possa ser usada de forma geral. O que eu estou dizendo assim? Eu tenho materiais que são caracterizados por uma resistência que ela é proporcional à resistividade que é a propriedade do material, né? Mas é proporcional, diretamente proporcional. O comprimento desse material é inversamente proporcional à área. E quando esse material é submetido a uma diferença de potencial, nos extremos do material eu tenho uma corrente elétrica que surge e ela obedece a essa proporcionalidade. Essa é a lei de Ohm. Isso vale para tudo? Não. Tá? Isso vale para a temperatura constante, isso vale para situações extremamente definidas. A gente vai ver que existem materiais, por exemplo, o filamento, uma lâmpada, apesar da gente nem ter mais lâmpada de filamento, ele não obedece a lei de Ohm por causa do depende da temperatura. Ele vai perder energia de outras formas, como a luminosa e coisas assim, mas a gente tem que ter claro que a lei de Ohm é importante em circuitos elétricos, aonde que a gente possa desprezar perdas ou minimizar perdas. Tá bem, gente? Então, a gente vai trabalhar, a gente falou na aula de hoje sobre corrente elétrica. A ideia da corrente elétrica permite que a gente possa aplicá-la em circuitos, e uma das aplicações do circuito diz que a corrente, ela, quando chega numa bifurcação, que a gente chama de nó, ela se divide, mas ela se mantém constante no seu valor total, e eu posso determinar essa corrente elétrica a partir do número de portadores de carga que aparecem por aí. Tá bem, gente? Apresentamos os conceitos de flexibilidade e condutividade, que como eu falei para vocês, eles são extremamente importantes quando a gente vai para trabalhar com condutores, supercondutores, semicondutores e coisas desse tipo. E a gente encerra então a aula de hoje nesse ponto aqui, tá certo? Grande abraço, gente. A gente tem exercício a respeito dessa aula na próxima quinta-feira e na próxima segunda. Na próxima segunda a gente vai ter disponível a aula 7. Beleza, gente? Sigam por aqui, tá? A gente vai ter disponibilidade ainda. Qualquer coisa, dúvidas, e-mail-me ou avam. Abração. Tchau, tchau.